Fala pessoal, e o Pacheco não tá de brincadeira contra o STF, a gente tá vendo a situação ficando um tanto que mais complicada, a coisa ficando feia, Bolsonaro de certo modo crescendo um pouco, né, teve aí algumas passeatas favorecendo, eu vou contar tudo isso aí pra você, vou mostrar aí que teve a passeata, vou mostrar a situação do Rodrigo Pacheco aí tentando desafiar o STF, vou falar a minha opinião sobre essa situação e dizer, né, se de certo modo isso é legal ou não. E vamos falar aí, vamos dar um passeio aí sobre as notícias da semana de modo geral, de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, é muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Rodrigo Pacheco, né? O Senado aí tentando peitar o STF, como nós nunca vimos, né? Como nós nunca vimos. E a gente vai falar aqui um pouco sobre a matéria e também, de certo modo, passar aqui a minha visão política sobre a situação e falar também das notícias, né, mais lidas no dia de hoje. Pacheco mantém a ofensiva e o Senado pode aprovar aí nesta terça-feira projeto de emenda constitucional que contraria o Supremo Tribunal Federal. Senadores acreditam que a proposta sobre decisão monocrática deve avançar, assim como a enfim, né? O Senado deve avaliar nesta terça-feira, dia 21, a proposta, né, o projeto de emenda, PEC, projeto de emenda constitucional, que, de certo modo, põe limites aí a decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal em mais um capítulo contra a Corte, tá? A expectativa na cúpula é de líderes da casa de que o texto que interfere nas decisões aí do STF seja aprovado pelo plenário, ainda que sofra algumas alterações. Senadores aí projetam, por exemplo, a retirada de um trecho que enxuga aí o tempo de pedido de vistas, né, durante alguns julgamentos, né, uma vez que a Rosa Weber já criou tal alteração. O pedido de vista é quando o ministro resolve, né, pedir mais tempo aí para analisar o caso, além de tratar da PEC de forma como julgamentos podem ser suspensos na corte. A PEC define decisões monocráticas não poderiam suspender a eficácia de uma lei ou norma de repercussão geral ou um ato aí do presidente da República, do Senado ou da Câmara, tá? Então, assim, eu acredito, deixa eu só para poder falar aqui, eu acredito que isso não vá passar, ou não vá muito longe. Primeiro que, de certo modo, vai chegar lá no judiciário, o judiciário vai barrar e vai dizer que é inconstitucional. Eu acho que você já tá careca de saber, né? Eu nem me apresentei, mas enfim, vamos lá. Sou Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. Bem, em resumo, vendo sobre essa situação aí da PEC aí, eu acredito que não vai passar, porque eu não sei se você sabe, uma lei ela tramita lá na Câmara, tramita no Senado, né? O judiciário dá uma analisada e o presidente, de certo modo, né, aprova e tem, acho que 45 dias, depende muito da lei para entrar em vigor. Acredito que essa é a ordem, tá? Em resumo, né, eu acredito que isso não vai passar, né, porque é um projeto de emenda constitucional, precisa de certo modo aí, consequentemente, né, de 3/5, 60% da Câmara e mais 60% do Senado. Isso é só mais uma aprovação, isso é só mais um certo ali, empolgação do Pacheco para, de certo modo, fazer essa manifestação aí e para ver se turbina o negócio, né? Isso não vai dar em nada, até porque, né, qual é o objetivo disso? Qual é o escopo? Né, o que dá a entender é que, de certo modo, estão querendo limitar as atitudes aí dos ministros. Mas uma coisa bastante interessante, que o pedido de habeas corpus, né, aí eles não ministram, aí um ministro só pode decidir. Então, o Rodrigo Pacheco tá de brincadeira, essa que é a realidade. Existem outras situações que tem que ter prioridades no Brasil. Essa que é a dura e nua, né? Verdade, essa que é a realidade, né? Melhor dizendo, dura e crua, né? Essa que é a verdade, tá? A situação do Brasil, ela tá um tanto que complicada, tem outras situações para poder resolver, economia, questão de desemprego, enfim, tem tantas situações que precisam ser analisadas com mais seriedade. Aí o Rodrigo Pacheco me inventa um negócio desse, preocupado com o ministro Alexandre de Moraes. Por que você não tomou esse tipo de atitude quando o Bolsonaro, Rodrigo Pacheco, estava pintando e bordando aqui no Brasil? Quando o Bolsonaro estava, né, de certo modo, fazendo um estrago aí no Brasil, você e o Arthur Lira não fizeram nada sobre isso. Aí agora quer colocar projeto de emenda à Constituição, principalmente sabendo que a Constituição a nossa Constituição é muito difícil de ser mudada, porque é uma Constituição praticamente considerada como rígida, tá?
é uma Constituição para poder mudar, depende muito do voto, fazendo um esforço absurdo. Que medo é esse? Encara, rapaz, a realidade, e aí fica jogando aí, fazendo um jogo com o povo, as pessoas passando por dificuldade, tem tantos outros assuntos que são de prioridade. Enfim, em resumo, não vai passar, tá? E isso é consequência de quê? De certo modo, de deixarem o Bolsonaro livre, leve e solto, e ele fica aí para cima e para baixo, só planejando esse tipo de coisa, tá? Incentivando diretamente ou indiretamente. Ontem o Bolsonaro, ele foi lá no Rio de Janeiro, né? Falar a mesma coisa, dizer que a eleição não foi limpa, que não... Enfim, toda aquela situação. Aí hoje já teve a manifestação. Terça-feira, se preparem, porque já tá aí uma semana, né, que já é dura. E aí os bolsonaristas vão crescendo. É por isso que eu falo sobre a responsabilidade na hora do voto, porque dá nisso. Coloca pessoas como Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, entre outras coisas, ou ao invés do pessoal pautar coisas que são, né, extremamente relevantes para a sociedade, tá aí preocupado em atitude de ministro. Se você não quer que o ministro te julgue, né, que seja um ministro ou até mesmo lá o conjunto os 11, é só não cometer nada de irregular. Por que tá com tanto medo assim? É porque anda comprando cavalo com dinheiro do povo, é que anda roubando o dinheiro, né, que era destinado à escola, por isso que fica com medo. Então, enfim, é essa situação. De certo modo, a gente viu aí o Bolsonaro, ele, né, de certo modo, ele infla a população, e eles estavam esperando, de certo modo, né, sobre essa situação aqui do Pacheco, porque, gente, ó, não se iludam, isso aí que foi um conjunto, tá? Esse cara não ia fazer essa mudança aí de querer mudar a Constituição de uma hora para outra. Isso aí foi um conjunto, eles conversaram lá, os bolsonaristas deram essa ideia para ele, ó, vamos fazer um movimento aí de querer, né, que o ministro Alexandre de Moraes seja expulso, perca o foro e seja preso, né? Eles já queriam fazer uma outra barbaridade com ele. Aí não deu certo essa, vamos dar um jeito de tirar ele para poder prender, tá? Aí agora você lança aí um projeto de emenda à Constituição para ver se de certo modo a gente tira os poderes do ministro, intimida o STF e daqui a pouco, quem sabe, vai que dá certo um possível golpe. Olha que da hora. Esse pessoal, gente, é bem complicado, tá? Olha, é isso, Carla Zambelli também falou lá nesse discurso de hoje lá, né? Isso tudo é tudo conjunto, tudo um bloquinho, tá? Faz o projeto de emenda à Constituição, a gente faz uma manifestação, lá a gente inflama os bolsonaristas, aí veio também, consequentemente, Carla Zambelli, veio o Magno Malta, e dentre tantos outros, e a coisa vai piorando aí, tá? Mas, né? A sorte é que mais cedo, mais tarde, o Lula vai escolher um PGR e esses caras que hoje estavam na marcha, esse até mesmo o Pacheco vai dar uma sossegada, todo esse pessoal vai, de certo modo, dar uma baixada aí de bola, beleza? É isso, obrigado pela presença, obrigado pelo moral e a gente se fala na próxima. Valeu!